Olá, mais uma aula de mecânica dos sólidos, deformação, agradecendo ao professor Sérgio e ao professor Marco por me disponibilizar essas apresentações. Essa é a aula 5 de mecânica dos sólidos, deformação. Vamos lá, a gente viu nessas últimas aulas e nos estereogramas o que é estresse, né? O que é a tensão. E agora a gente vai ver o que é strain, então o que é deformação. Então, a deformação, strain, é um termo geral que se refere a todas as mudanças na forma original ou tamanho de um corpo rochoso. A análise da deformação de rochas trata essencialmente da descrição geométrica do estado deformado de um objeto ou de um corpo rochoso, e a quantidade de deformação é definida por comparação do seu estado deformado com os não deformados, o antes e o depois. Então, essa é a progressão da deformação. A gente está vendo aqui a deformação só em uma direção, ok? Então, a gente tem aqui indeformado, 0% de deformação, o nosso elipsoide, que vai mostrar para a gente a nossa deformação. Então, primeiro, é 20% de deformação, 50% de deformação. Quantas vezes isso está sendo deformado? 75% da nossa deformação. Então, aqui a gente começa com o estado 1, 20% 1,56, 50% 4, 75%, 16% de deformação. Então, essa é a nossa progressão. A gente começou no 0 e foi parar lá no 75% de deformação. E olha o nosso elipsoide como é que ficou. Então, no primeiro, e aí na aula que a gente fez da paçoca, eu falei muito para vocês tomarem cuidado com a diferença entre o elipsoide de tensão e o elipsoide de deformação. Ok? Então, a gente tem aqui um granito indeformado, onde a gente vê os feldspatos inteiros aqui ainda, uma massa, né? Eu até diria que ele tem um pouquinho de alteração por essa lineação das biotitas aqui, mas ele está em um estado praticamente perfeito, do jeito como ele foi formado. E um granito super deformado que se transformou num milonito. Sofreu uma milonitização, então alinharam-se as biotitas, rotacionou-se os feldspatos, eles já não estão mais no seu formato original, nem tamanho, nem nada. E a gente começa a enxergar as sombras de pressão. Olha aqui. Não sei se eu desenhei ela perfeita. Outro aqui. Depois a gente vai ver como é que elas rotacionam, tá? Pra gente saber se isso foi pra direita ou se foi pra esquerda, tá bom? Se foi uma transformante destral ou sinustral. Esse é o granito Campina Grande. Sabe onde fica? Na Paraíba. Então vamos lá. O que é dúctil e o que é rúctil, né? Então vamos lá. Uma deformação dúctil, dobra, né? Deforma, dobra. É uma mudança na configuração geométrica dos corpos entre o estado inicial e o estado final. Então a gente tem aqui um estado indeformado, em que a gente pega o nosso cubinho aqui dentro e ele tem todas as partes da mesma maneira com que ele foi formado. Então a gente tem no grande, nossa área ABCD, ABCD, e o nosso bloquinho pequeno ali dentro desse bloco maior. Esse bloquinho pequeno reflete o nosso bloco maior, tá? Em distâncias, em comparações iguais. Deformei. O que aconteceu? Tive uma deformação aqui, uma deformação aqui, uma deformação aqui. Essa se reflete, parece um pouco lá de trás, ela comprimiu um pouco, e o nosso bloquinho se transformou. Esse é o nosso estado deformado do nosso bloco, esse é o nosso estado indeformado do nosso bloquinho. Então, sofreu uma deformação. O que gerou essa transformação? Alguma tensão, tá? A tensão gera a deformação. Na deformação, então, a gente tem ela descrita por meio de parâmetros físicos e matemáticos, e a deformação pode ser associada a vetores de deslocamento
que indicam as posições iniciais e finais de uma partícula de um corpo indeformado e deformado. Então, a gente tem aqui, o nosso corpinho inicial estaria nesse quadradinho aqui de baixo, pontilhado. Eu rotacionei. O que aconteceu com as minhas partículas? Rotacionaram. Então, eu saí de uma posição inicial e fui para outra posição. Tá? Eu rodei. O meu campo de deslocamento vai ser indicado por essas setas. Então, eu estava nessa posição inicial e vim para essa. Nessa posição inicial e vim para essa. Ele está mostrando o meu campo de deslocamento. E a trajetória das partículas é a rotação. Então, aqui é o meu deslocamento, do ponto daqui para cá, e a trajetória é a rotação. Tá? Isso aqui tem no Fossen, já pego a página para vocês. A deformação pode ser entendida como fluxo, trajetória e tempo. Então, o que é um conceito de fluxo? O fluxo é o tempo da minha trajetória. Então, lá, eu tive um tempo inicial, saí da minha casa, fui na padaria, deixei as crianças na escola, voltei para minha casa, comecei a gravar uma aula, até eu chegar no fim do meu local, tá? Então, eu fiz um início, um meio e um fim. Saí da minha casa, vamos ter que parar em mais lugar aqui. Fui na padaria, deixei as meninas na escola, passei na farmácia, comprei o almoço, voltei para minha casa. Então, eu tenho um início e fim. Se fosse fora da pandemia, eu estaria chegando na UFG, certo? Eu tenho uma trajetória finita. Se eu tenho um fluxo que vai sofrer uma deformação. Então, o fluxo seria a minha deformação. Para onde eu tô indo? Se esse slide ficar muito complicado, eu gravo ele de novo, tá? Eu tenho um início e um fim, e o fluxo seria aqui, ó, a minha deformação até eu chegar no meu fim, ok? O meu carro passeando aqui, parando em vários pontos, não necessariamente ele precisa parar, mas chegou no fim. Então, eu tenho aqui uma trajetória infinitesimal, uma trajetória finita, do meu começo da deformação até o meu fim da deformação. Então, foi sofrendo vários pontos. Saiu de casa, parou na padaria, levou as crianças na escola, foi na farmácia, comprou o almoço, voltou para casa. Voltei para casa outra pessoa. Porque eu vi tantas coisas durante o caminho, todo dia a gente está aprendendo e nos deformando um pouco, ok? Olha só o que aconteceu. Eu estirei aqui no centro e encurtei no meio dele. Sim? Essa foi a minha trajetória. No meu início eu não estava deformado, fui deformando até chegar nesse final. Qual o conceito do fluxo, então? A gente tem padrões. Então, o meu fluxo vai ter aqui o azul, o verde e o vermelho. Quando não deformado, ele tem um padrão. Quando ele foi deformado, ele muda esse padrão. Então, esse que era grande ficou pequeno, sofreu um encurtamento. O verde sofreu um estiramento. O vermelho também sofreu um estiramento e uma pequena rotação. Então, o vermelho rotacionou, né? O inicial dele era aqui e o final dele era aqui, ele rotacionou. A gente tem que medir, ver se ele ficou com o mesmo tamanho ou não, que nessa figura eu não consigo perceber. Mas pelo que eu entendo dela, sim, né? Ele tá com o mesmo tamanho, ele apenas rotacionou. Um segundo fluxo aqui, então, no azul, que encurtou. Então, a gente teve um encurtamento. E no verde, a gente teve um estiramento. Essa
setinha tinha que estar para fora aqui, ok? Eu tinha inicial e cheguei no final. Então, existe um padrão de deslocamento dessas partículas no sistema. Se eu jogar ela em planta, a gente vai ter que tentar descobrir se numa tensão uniaxial ou biaxial, né? Como que esse padrão de deslocamento vai funcionar, tá? Então, continuando, se a gente for falar na cinemática, a gente tem uma posição inicial, uma posição final, a gente tem um deslocamento e uma trajetória para esse deslocamento. Ele está usando aqui o Z, o X, o Y nessas posições, ok? A gente tem que tomar cuidado, prestar atenção, se na tensão a gente estava usando outras letras às vezes, tá? Então, a gente tem aqui o Z, e eu tenho a minha posição, esse meu vetor é o vetor da minha posição P. Então, dentro desse vetor, eu tenho um estado inicial x, y, z. Eu tenho um estado final x', y', z', porque assim, eu tenho esse ponto aqui referente a z, referente a x e a y, e no final eu tenho outro ponto. O meu ponto final foi esse, meu deslocamento, meu vetor foi esse. No meu deslocamento, que é chamado de U, então, o P é a posição, não é Mi, hein? É U, desculpa, é U. Eu vou ter o X' menos o X, o Y' menos o Y e o Z' menos o Z, porque eu tenho uma linha reta. Então, para eu achar o meu inicial, o meu deslocamento, o vetor que eu tinha, eu tenho que tirar de onde eu tô, onde eu tô no final e onde eu tava no começo, ok? E aí eu vou ter um UX, um UY e um UZ, tá? Para montar a nossa matriz. Os campos de deslocamento estão na página 53 do Fossen. Acho que agora vocês já conseguiram achar o PDF, né? Vamos continuar aqui. Ele não deixa eu não gravar, porque a minha câmera fica em cima do... Foi mal aí. Vamos seguindo. Então, vamos lá. Primeiro eu tenho uma rotação. Então, esses são os campos de deslocamento e trajetória das partículas em translação e rotação rígida. Então, eu tenho uma rotação. Os meus vetores vão ser deslocados assim, as minhas partículas vão ser rotacionadas assim. A gente tem a translação, que é... Eu estava no ponto 1 aqui, vim para o ponto 1' aqui. Tô com o livro aqui do lado. Então, eu tenho aqui, vou até pegar aqui por assim, se não me confundo tanto. O meu campo de deslocamento e a trajetória das minhas partículas. Então, o que aconteceu na minha translação? Eu só mudei de lugar. Eu não tive deformação, nem tive o campo de deslocamento rotacionado. Eu estava no primeiro lugar e vim para um segundo lugar, então eu tive uma translação. Então, eu empurrei o meu afloramento sem deformar, ok? Já aqui a gente tem a deformação. A gente tem a deformação interna. Cisalhamento puro ou simples. Aqui o cisalhamento subsimples. Desculpa, e esse é o puro. Esse ele chama de simples. Falo para vocês que às vezes a gente muda um pouco dependendo da escola, né? Ou dependendo do jeito que a gente aprende.
Eu confundo os termos muitas vezes, não sei quem está fazendo estratigrafia já percebeu isso, que às vezes eu mudo um termo lá, né? Depois eu tenho que ler de novo para ver o que eu acertei e o que eu errei. Então vamos lá. Simples, subrissimples e puro. Cisalhamento. Com essa letra horrorosa, cisalhamento. O que vai acontecer no cisalhamento simples? Eu tive aqui um estiramento e um encurtamento aqui do meu elipsoide de deformação. No subsimples, eu já tive uma movimentação das minhas partículas diferente. Ó, esse daqui, a minha movimentação foi do 1 para o 1, linha aqui, né? Do 1 para 1, linha aqui. O meu segundo ponto veio parar aqui. Ele não girou igual esse daqui. Ele não veio para baixo, então ele continuou na mesma posição. Na mesma posição não, ele continuou na mesma linha aqui em cima. Então ele tá sofrendo deformação reta aqui. E aqui embaixo a mesma coisa. Ele continua nessa mesma linha aqui, ele só mudou de posição, mas ele deformou internamente. Ele sofreu um cisalhamento, mas continuou na mesma linha. Já no subsimples, ele sofre um cisalhamento, só que ele muda a posição dele lá para baixo. Então, ele saiu dessa linha de cima. O vetor dele veio para cá. Nesse aqui também. Então, olha só, os meus vetores eles deslocaram em outra direção. E a trajetória das minhas partículas já começou a ficar curva nesse local, ó, ok? Então, tá aqui o desenho. E o nosso cisalhamento puro, o que eu fiz? Eu tive um achatamento aqui, ó. E a minha partícula saiu daqui e veio para cá, saiu daqui e veio para cá, se movimentou. As trajetórias são essas. E como elas se movimentaram, tá aqui. Você consegue compreender isso? Se eu soubesse o que estaria antes, por exemplo, no meu granito deformado, como que foi a trajetória que aconteceu, se eu tivesse o antes e o depois, o que a gente vai ver sempre vai estar encontrando o depois. Em alguns locais a gente consegue ver a evolução, mas é bem mais raro. Continuando, então, como vocês acham o que aconteceu nos blocos referentes a cada um desses aqui? Como que as partículas se movimentaram? Então, o que aconteceu com cada bloquinho para sofrer essa evolução aqui das partículas? Então, esse é um desenho do Ramsay e Huber, de 83. Vamos ver o que acontece com eles. Então, olha só, esse daqui teve um deslocamento daqui para cá. Ok? E esse aqui? Esse já rotacionou aqui, ó. Mas esse ponto está parado, então ele rodou no eixo dele. Esse daqui teve mais deformação, movimentação em cima do que embaixo. O de baixo ficou no mesmo lugar. Então, o de baixo está aqui no mesmo ponto inicial do que do final, só que o de cima andou para lá, né? Esse veio parar aqui. E ele vai diminuindo conforme ele chega no local que ele não deformou. A D, ele estava aqui em cima e as partículas andaram e desceram. 1, 2, 3, 4, ok? Aqui embaixo, elas não rodaram, tá vendo? Seguiram na mesma linha, mas movimentaram um pouquinho para a direita. Então, ela saiu daqui, veio para cá, daqui, veio para cá, daqui para cá. Bueno? Já esse aqui rotacionou essa parte superior e levantou essa parte inferior.
Então, se a gente estava no nosso ponto 1 aqui, ele fez 2 aqui, lá na ponta. Ixi, esse andou mais longe, né? 2 aqui, esse aqui. Esse aqui e esse lá na ponta. E aqui embaixo, ele subiu daqui para cá. Essa daqui já rodou e subiram todos, quase todos rotacionando. Então, olha só, se eu tinha o meu bloco inicial aqui, olha como é que ficou o meu bloco final. Desde o início aqui, ele andou. E aqui também. 2 aqui. Esse aqui tem que parar lá em cima, né? Eu tô pondo só um. Desculpa. Aí. Sim, então a trajetória das partículas e como o bloquinho desloca. Então, a deformação, enquanto a sua cinemática, ela pode ser contínua ou descontínua, homogênea ou heterogênea. As rochas podem responder aos esforços de várias maneiras: translação de corpo rígido, rotação de corpo rígido, distorção e dilatação. Vou seguir mais um pouquinho, tá? Porque tá ficando muito termo, né? Muito pesado, né? Puro, simples, tal. Vou gravando devagarinho para poderem assistir devagar. Então, deformação contínua ou descontínua. Então, eu tenho aqui um pedaço na minha deformação homogênea. A gente pega modelos assim teóricos para entender depois a prática, tá? Então, em campo a gente vai ver muitas coisas assim, a deformação homogênea, assim, só de translação, só de movimentação, às vezes ela é mais chatinha de ver, tá? Existem alguns elementos, depois vocês vão aprender em microestrutural para saber se aquilo deslocou ou não. Já a contínua e descontínua é um pouco mais fácil, estar relacionado a dobras e compressão e extensão. Então, a gente tem uma deformação contínua, então a gente pegou esse bloquinho e apertou ele. E o que a gente tinha no nosso pacotinho homogêneo agora, a gente vai ter um outro bloquinho, né? Esse aqui ele tá bonitinho, por igual, redondo. Agora a gente estirou esse eixo e encurtou esse eixo, ou só estirou o outro, ok? A contínua é quando eu acho essa mesma deformação em todo o bloco. A descontínua, por exemplo, vai ser uma falha. Então, a minha deformação aqui não é mais contínua, ela falhou. Eu cheguei ao ponto da reologia do meu material que ele rompe, tá? Então, ele chegou ao extremo até onde ele começa a romper. Então, ele deformou, deformou, deformou até romper. E eu vou tirar, aqui eu tenho bloquinho 1, aqui eu tenho bloquinho 1 linha. Quando eu pego meu bloquinho 1 linha, ele tá nessa posição aqui, com um estiramento e um encurtamento. Vamos continuar aqui. Então, a deformação descontínua, por exemplo, se eu tivesse tudo separado por falhas. Então, eu tenho a minha pizza aqui, né? Com os meus bloquinhos lá embaixo, que são os nossos elipsóides de deformação, que marcam a nossa deformação. Quando eu chego aqui, o que aconteceu? Esse corpo está todinho separado por falha. Como é que eu vou reconstruir o meu bloquinho inicial? Então, esse é o meu estado inicial, indeformado. E olha só o meu estado final. Então, o que aconteceu aqui com o meu fluxo? O que foi? O que aconteceu? Qual que é o meu histórico? Qual que é a minha trajetória até chegar até aqui? Já a gente tem, o meu vídeo vai ficar na frente de novo, né? Vou descobrir como é que a gente faz. Se a gente tem uma deformação homogênea e contínua, o que aconteceu? Esse é o inicial, esse é uma deformação, então esse é o meio, até eu chegar no fim, sei lá. A gente tem uma primeira deformação homogênea aqui. Então, os meus bloquinhos estavam no inicial
aqui o meu quadradinho, os meus elipsóides de deformação, olha só embaixo, pequenos aqui, já rotacionaram um pouco, então eles saíram dessa posição inicial e foram para essa posição final aqui. Então, eu tive um deslocamento aqui, esse meu eixo continuou no mesmo lugar, a gente aumentou esse parece estar do mesmo tamanho, rotacionou eles lateralmente e olha, esse é o nosso modelo, ele ficou assim, ok? Já numa deformação heterogênea, eu não tenho essa homogeneidade de deformação no meu bloquinho todo. Eu vou deformar aqui, aqui, aqui. Parece que o único que está mais ou menos normal é esse do meio aqui que deslocou para o lado, né? Então, como é que vai ficar o meu bloquinho dentro de uma deformação contínua, mas heterogênea? Ó. Então, esse pacote aqui mudou de posição, esse também. Esse aqui estirou muito mais do que os outros. Então, essa é uma deformação heterogênea, essa é uma homogênea. Aqui eu vejo todos com o deslocamento, eu vejo o inicial, eu vejo o final bonitinho, igual a parte de baixo, aqui não. E essa daqui, então, se eu chegasse para vocês, desse um afloramento assim para vocês, falasse assim como ele era antes, vocês iam ter que saber reconstruir. O geólogo reconstrói, desvenda. Então, essa é uma deformação contínua ou descontínua? O que vocês acham? Vou começar a gravar desse slide a próxima aula.